Nesse vídeo eu vou te passar 4 técnicas que vão fazer com que você perca a timidez na hora de falar. Com elas você nunca mais vai ficar travado quando está falando em outra língua, não vai precisar ficar pensando em português, fazendo aquela tradução chata e também nunca mais vai ficar repetindo sempre os mesmos tópicos. E aí, aqui é o Eli. Se você está buscando um método para se livrar de um inglês tímido ou meio travado e quer dar a sua opinião sobre tudo, eu tenho 4 técnicas que os maiores poliglotas e pessoas que falam muitas línguas usam. E se você utilizá-las, você vai poder dominar o speaking do inglês ou de qualquer outra língua, tal qual como os grandes oradores, tal como o Obama dominava a eloquência e a arte de falar. Isso mesmo se você for uma pessoa extremamente tímida ou não tiver tempo nenhum para pagar curso de inglês ou ficar fazendo aula de conversação. Então, se você quer aprender a melhorar a tua fala em inglês e está sem opção, porque você não tem dinheiro ou tempo para pagar um professor particular de inglês ou os cursinhos de inglês, e também não tem um nativo ou alguma pessoa para te ajudar, preste muita atenção nessas 4 dicas que eu vou te passar agora. Eu tive que frequentar muita aula ruim para descobrir tudo isso que eu vou te ensinar aqui, para que você não precise ficar perdendo tempo e não passe por toda essa chatice que eu passei. A verdade é que quando a gente está aprendendo outra língua pelo método convencional, a gente perde muito tempo, porque a gente fica sempre dependendo de um professor ou de outras pessoas para falar na conversação, ou daqueles cursos muito caros. Se você aplicar tudo do jeito que eu vou te passar aqui, você vai aumentar consideravelmente a sua capacidade de fala em qualquer língua, principalmente no inglês. Então, se você está empolgado para aprender essas 4 técnicas do Obama, curta esse vídeo e se inscreve no canal para mais dicas assim. A primeira coisa que você precisa entender é que a gente não pratica a fala. É verdade, muitas pessoas dizem que a gente tem que simplesmente falar sozinho. Isso está errado se você não souber o princípio por trás disso. Na verdade, o que a gente pratica é emitir opiniões sobre determinadas áreas. E isso é muito importante que você entenda. Porque o primeiro passo de você falar muito melhor é você saber do que você está falando. Preste muita atenção nisso. Lembra quando você estava tentando falar sobre um assunto que você desconhecia, que você ficava totalmente travado? Aí quando o tópico do assunto mudou e você conhecia melhor o assunto, você se deu muito melhor? Então a primeira coisa que você precisa entender é: você não vai praticar a sua fala, você vai praticar emitir a sua opinião sobre as coisas. E isso é muito importante, porque uma língua sempre se divide em 4 passos. 2 são os inputs, que são a leitura e a escuta, e os outros 2 são os outputs, que são a escrita e a fala. Se você não encheu sua cabeça primeiro de inputs, você não vai ter nada para falar. E aí não vai ter como você praticar o seu speaking sem você ter praticado o seu listening e o reading. Então, se você não pratica o input, você não vai ter o output. Então, isso é muito importante. Então, se você quer saber mais sobre o input, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso. Um é como você ganhar muito vocabulário e o outro é como você praticar muito a sua escuta com técnicas de otimização que vão melhorar muito a sua parte de escuta. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o output, em especial sobre o speaking. Então, esse é o método Obama, porque ele se divide em 5 dicas que você pode usar pelo menos uma ou outra. Porque se você só usar uma, às vezes começa a ficar muito chato se você só aplicar somente uma. Então o ideal é que você escolha pelo menos 2 dessas técnicas e aplique elas para que você fique com a eloquência e com a boa fala, tal qual como um bom orador que nem o Obama era. A primeira é opinião. Você precisa fingir que você está em um debate emitindo a sua opinião sobre determinado assunto. E isso vai fazer com que você busque mais sobre esse assunto, ou você fale daquilo que você está mais acostumado a falar. Então, se você quer praticar o seu speaking sozinho, pegue um tópico e finja que você está em um debate, emitindo a sua opinião sobre ele. Pegue o tópico que você mais gosta, seja profissional, de lazer, de relacionamento, qualquer coisa. Pegue esse tópico e comece a emitir a sua opinião como se você tivesse o teu pior inimigo na sua frente.
E aí você vai ter que construir argumentos para defender o seu ponto. Você pode fazer isso falando em voz alta ou somente na sua cabeça, mas é importante que você faça isso sobre um tópico que você conhece. E as palavras que você vê que você está travado, vai lá, pega um dicionário e busca elas, ou usa o Google Tradutor mesmo e aproveita para ver qual é a pronúncia certa dessa palavra. A segunda é, busque a finalidade. Se você está no busão, se você está em casa, se você está no trabalho, em qualquer lugar, olhe para qualquer objeto e busque dizer qual é a finalidade dele em outra língua. Então, se você está no ônibus, você olha para o lado, você vê um banco vazio, busque dizer qual é a finalidade do banco, por que ele está ali e tudo. Então, busque a razão das coisas e dizer por que elas estão ali. Você vai ver que isso vai forçar muito seu vocabulário e vai forçar com que você aprenda a falar e a pensar em outra língua. Se você estiver sozinho, você pode praticar isso falando em voz alta. Todas as dicas aqui são muito boas para você pensar somente, para que você aprenda a pensar em outra língua, mas também para você praticar o seu speaking, tanto com outra pessoa ou sozinho. Mas lembre-se, você vai fazer isso sobre determinados tópicos porque você está praticando o seu output e não mais o seu input. Se você está gostando dessa divisão e do modo como isso é trabalhado no nosso cérebro, curta esse vídeo e se inscreve no canal porque tem muita coisa nova chegando por aí. A terceira dica é amo isso. Se você tem alguma coisa que você ama muito, experimente fazer uma ode àquilo que você ama. O que é uma ode? Uma ode é dizer por que e como e o quanto que você gosta de determinadas coisas. Por exemplo, se você gosta muito de ler livros, fale o porquê que você gosta de ler livros. Tá lá quando você está no banheiro, lá, fale. Fale por que você ama as coisas, o como você ama as coisas. Pode ser pessoas também, mas fale o porquê você ama essas coisas e essas pessoas. Faça odes sobre aquilo que você ama, seja no pensamento, seja no speaking. A quarta dica é mescle mais de um. Esse é na verdade um aviso. Não use somente um, porque isso vai ao longo do tempo se tornar muito fatigante e você vai esgotar suas ideias principais. Isso vai fazer com que você acabe desistindo em pouco tempo. Então, mescle mais de uma dessas técnicas e você vai ver que o seu speaking vai melhorar muito. Agora, como o nome do método é Obama e Obama era cristão e eu também sou, essa é uma dica para todos aqueles que são crentes ou de qualquer religião, mas que fazem as suas adorações. Então, a minha dica é, ore em outra língua. Eu sou cristão protestante e o que me ajudou muito quando eu estava aprendendo as línguas que eu aprendi é experimentar fazer uma oração em outra língua. A gente sabe que geralmente as orações a gente faz quando a gente está sozinho no nosso quarto ou isolado. Então isso ajuda muito porque você está sendo totalmente sincero, você está ao mesmo tempo buscando na sua cachola aí os vocabulários para falar e você está falando de um modo pausado e pensado. Então, essa quinta e última dica é a adoração. Se você quer realmente aprender e usar isso na sua rotina, experimente orar em outra língua, que isso ajuda muito. E pensando em você que quer aprender inglês de um modo moderno, sem cursinho ou videoaula, eu separei um vídeo sobre um método para aprender inglês sozinho, desde o mais básico até o mais avançado, somente com um livro. Ele está no primeiro link aí na descrição. Agora, eu não sei até quando esse vídeo vai ficar disponível, então corre lá e assiste ele. Se você está realmente interessado em aprender mais sobre essa divisão de input e output do inglês, eu tenho um vídeo falando sobre como aprender inglês sozinho, passo a passo, que explica como você tem que desenvolver cada uma dessas 4 características. Eu vou deixar o link aí na descrição para você dar uma olhada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e é isso.